informação é que existe um racha na diretoria do Flamengo, em que uma parte quer a renovação de Everton Ribeiro e Gabigol, e a outra parte é contra. Vou falar sobre isso e vou trazer também a possibilidade de Gonçalo Montiel vir para o Flamengo na janela de transferência. O jogador está no Nottingham Forest, emprestado pelo Sevilha, não está nos planos do clube espanhol e está voltando para a Espanha. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, seja muito bem-vindo. Você está no canal Flazoeiro, o seu canal de notícias do Flamengo. Eu tô chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino e deixa aí o teu like. Bom, vamos começar o vídeo aqui já falando sobre Gabriel Noga, zagueiro do Flamengo, que sofreu uma lesão no início desse ano e por isso o garoto praticamente não teve oportunidades esse ano no Mengão. A situação ela é a seguinte: o Volta Redonda estaria interessado em contratá-lo junto ao Flamengo para disputar o Campeonato Carioca. Seria um primeiro contrato aí mais curto, ele jogaria, como eu disse, o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda e depois ele retornaria ao Flamengo. Vale lembrar que Gabriel Noga vai iniciar em 2024 o seu último ano de contrato no Mengão. O que acontece é que ele jogava na base, aí ele sai da base do Flamengo, ele vai emprestado para o Atlético Goianiense, faz alguns jogos lá, depois ele vai para o Bahia, faz alguns jogos também no Bahia, volta para o Flamengo. No primeiro jogo do ano, assim, bem lá no início ainda do Campeonato Carioca, eu lembro que saiu o Rodrigo Caio, entrou o Gabriel Noga. Cara, não deu 5 minutos dele em campo, ele teve uma lesão séria, teve que operar e não jogou mais nessa temporada. Interessa ao Volta Redonda, cabe ao Flamengo entender se vai ou não liberar o jogador para disputar o Campeonato Carioca pela a equipe da Cidade do Aço. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Mudando de assunto, falar agora sobre Gonçalo Montiel, isso porque o Sevilha planeja a venda do lateral direito argentino. Acontece que ele está emprestado ao Nottingham Forest, não está tendo oportunidade lá na equipe inglesa, então ele pertence ao Sevilha, ele vai voltar para o Sevilha e também não está nos planos do Sevilha. Por isso, a equipe do Sevilha estaria disposta a vender o jogador. Ainda não se sabe os valores que o Sevilha pediria por uma venda do Montiel, ainda não se sabe os valores que o Sevilha iria querer para poder vender o Montiel, mas o Montiel é um sonho antigo do Flamengo, desde que ele jogava ainda no River Plate. Vale lembrar que o Flamengo deve ter aí algumas mudanças no elenco agora para o ano de 2024 e o Montiel poderia ser um bom reforço. Mas Flazoeiro, ele não tá jogando lá, ele não tá nos planos lá. Cara, às vezes o cara não joga lá, mas traz o cara para cá, o cara sobra. Quando ele jogava no River Plate, ele jogava muita bola. No River Plate, esse cara praticamente fazia chover, assim, de tanta bola que ele jogava. Pode ser que no Flamengo também ele seja uma boa opção, seja uma boa para o Mengão. Não sei como é que vai ficar, se o Flamengo vai ou não fazer uma proposta, mas a informação é que o Sevilha quer vender o jogador agora na janela de transferência. Também não sabemos o valor, né? Às vezes o Sevilha está pedindo aí um valor que é absurdo, o valor que o Flamengo não tenha como pagar. Aí não tem condição, aí não tem negócio. Mas caso o valor esteja dentro do orçamento do Flamengo, é um jogador que eu traria para reforçar o elenco em 2024. Por falar
em renovar o elenco. E por falar em lateral direita, deixa eu falar sobre o Varela, que deve ter aí uma nova chance do Tite. O Tite meio que mudou de ideia, né, para lateral direita. Ele tinha ali muito Mateuzinho Wesley, Mateuzinho Wesley, Mateuzinho Wesley. No último jogo ele já entrou com o Guilherme Varela e amanhã contra o São Paulo ele também deve entrar com o Varela na lateral direita. E o jogador estaria até mais entusiasmado com a possibilidade de ter novas chances. Desde que chegou no Flamengo, o Varela não jogou muito, assim, não teve uma grande sequência como titular no Flamengo. Um jogador que ainda não engrenou, um jogador que ainda não assumiu a posição em definitivo. Então, por conta disso, a gente espera aí que o Tite também tome uma decisão, né? Lateral direita do Flamengo, assim, desde que o Rafinha saiu, aí veio o Rodinei, teve um bom período, mas muita dificuldade a lateral direita do Flamengo. Mateuzinho oscila bastante, Wesley oscila bastante, e aí acaba que o torcedor rubro-negro acaba sempre querendo aquele que está no banco. Essa é a realidade na lateral direita do Flamengo. Esperar para ver como é que vai ficar isso aí. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre renovações travadas, porque assim, tanto a do Everton Ribeiro como a do Gabigol. A do Bruno Henrique, ela não se encaixa nesse modelo, porque assim, gente, a menos que aconteça alguma coisa, assim, muito grave, assim, ao menos que aconteça alguma coisa muito grande, essa é a palavra, aconteceria uma reviravolta com o Bruno Henrique. O contrato do Bruno Henrique já foi assinado pelo Bruno Henrique, já foi assinado pelo Bruno Spindel, só falta ser assinado pelo Landim. Mas eu, já falei aqui e volto a repetir, não acredito na possibilidade do Landim ele não renovar o contrato do Bruno Henrique. Agora, o que está acontecendo com o Gabigol e com o Everton Ribeiro, a gente tem que levantar uma lupa. Por quê? O Flamengo é dividido por departamentos. Departamento de marketing, departamento de futebol, departamento financeiro. São vários departamentos. E aí, o que acontece o departamento de futebol está aprovado pelo departamento de futebol a renovação de contrato, tanto do Gabigol como do Everton Ribeiro. Porém, o departamento financeiro é quem está travando essas negociações. O departamento financeiro é quem não deixa essas negociações irem para frente. O departamento financeiro é que fica, tá caro, não dá, e fica pontuando, essa é a palavra certa, algumas questões. Então, assim, só para eu explicar a vocês, as questões estão sendo pontuadas e estão sendo faladas, assim, pelo departamento financeiro, travadas é a palavra. As questões estão sendo pontuadas e travadas pelo departamento financeiro. Há uma espécie de racha na diretoria do Flamengo, em que o departamento de futebol quer a renovação e o departamento financeiro freia a renovação. O departamento de futebol quer renovar e o departamento financeiro não quer renovar e por isso freia as negociações com a renovação de contrato, por exemplo, do Everton Ribeiro. Vamos aguardar para ver essa queda de braço, quem vai ganhar, né? Se é o Marcos Braz ou se é o Rodrigo Toches, né? Que é o vice-presidente de finanças do Flamengo. Mas o fato é que, por conta dessa questão que está travada, o Everton Ribeiro, ele precisa resolver. O Gabigol ainda tem mais tempo, o Gabigol tem mais um ano de contrato, mas o Everton Ribeiro precisa resolver a situação dele agora, porque o contrato acaba no dia 31 de dezembro. Como não teve a despedida do Everton Ribeiro, teve a despedida do Felipe Luiz e a despedida do Rodrigo Caio, não teve do Everton Ribeiro, acredito que o Everton Ribeiro vai ficar. Também não acredito que o Everton Ribeiro sairia do Flamengo sem uma despedida, até pelo jogador, pelo que ele representa, capitão aí em 2 Libertadores, enfim. Não acredito que ele sairia pela porta dos fundos assim não. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, Flamengo treina agora de manhã, 9 horas da manhã está marcado o treino do Flamengo, embarca hoje à tarde para São Paulo. Vai ficar em São Paulo concentrado hoje para jogar contra o São Paulo amanhã pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, meu amigo, é aquilo, é amanhã jogar, se garantir no G4, porque ainda não está 100% garantido, precisa ganhar amanhã. Então, assim, joga, ganha, se garante no G4 e vamos para a próxima temporada, né? É o que a gente tem para fazer. Não adianta a gente ficar também se lamentando, chorando o tempo todo aquilo que passou. A gente vai ter todo um 2024
para consertar o que errou, para ajeitar o que errou, para planejar melhor o ano, e aí a gente tem que trabalhar. Então participe agora mesmo. E eu quero começar aqui falando, cara, que eu tô muito feliz. Em menos de 40 minutos já tinha 3 mil curtidas ali o post do Pedro Certezas, da aposta que eu fiz com ele. Ele perdeu a aposta, o Botafogo não foi campeão brasileiro, o Flamengo também não foi, mas a aposta era com relação ao Botafogo. E ao invés de eu pedir para ele me pagar os R$1.000, eu tive a ideia da gente ajudar aquela menina que o Wesley também está ajudando, o lateral do Flamengo, o Pablo, o Arrascaeta, né? A gente está ajudando essa menina na campanha Respira Gabi. E aí eu postei lá no Twitter e viralizou, teve mais de até o momento já teve mais de, cara, em meio-dia, 12 horas, mais de 2 milhões de visualizações, 10 mil curtidas praticamente, e ela já conseguiu arrecadar metade do dinheiro que ela precisa, que dura, acho que duram 2 meses, né? E aí então a gente conseguiu assim muitas doações, porque eu falei o seguinte, eu postei lá, o Pedro Certezas que perdeu vai me pagar os 1.000, esses 1.000 ele vai fazer a doação direta para a campanha da Respira Gabi. E aí ele fez também a postagem, ele contribuiu com os 1.000, e isso pegou, cara, viralizou demais. Eu não tenho dúvida que, cara, vai ser fantástico. Ela já agradeceu, falou que salvou o Natal, o Natal feliz delas, né? Porque elas estavam preocupadas de não conseguir o remédio, que essa fibrose cística é muito triste, é muito difícil, né? Não tem cura, o governo tem que dar o remédio, ela está na justiça, ainda não conseguiu. Então, esse dinheiro vai para salvar a vida dela. Então é o que eu falo, cara, a rivalidade salva vidas, tá? Salva vidas, você pode fazer a brincadeira sempre também buscando ajudar as pessoas. Tudo, cara, futebol é isso, zoeira, brincadeira, mas a gente pode salvar vidas com o futebol. Isso é mais importante. Ao invés de você aí, cara, que não gosta de mim ou que não gosta do Pedro Certezas, ficar espalhando ódio, espalhando hate, né? Falando besteira, criando histórias mentirosas como fizeram comigo esses dias, né? De envolvimento com política, criaram um monte de mentiras a meu respeito. Por que você, ao invés de ficar embarcando nessas ou brincando com a vida dos outros, por que você não vai ajudar também? Ajuda, cara, você pode ajudar. Só de compartilhar num grupo seu de WhatsApp o nosso post lá no Twitter, hoje é X que se chama, né? Mas só de compartilhar você já está ajudando demais. Bem, a gente tem notícias aí de clubes interessados no Rodrigo Caio, né? Que vocês acompanharam ainda agora no Nação Debate com o Alê e com o Gabriel Órfão. É isso, eu tive a informação que ele tem uma equipe do Catar, uma equipe da MLS e 2 do Brasil querendo a contratação do Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio, tá, deve optar, isso é informação que chega pra gente, deve optar pela MLS, para evitar confrontos com o Flamengo, questão de rivalidade e tal, e a família do Rodrigo Caio prefere MLS. Então ele tem uma equipe da MLS interessada, né, querendo contratar o jogador, aí tem a situação também de uma equipe do Catar, vamos ver qual vai ser o futuro do Rodrigo Caio, né? Eu que falei que eu queria ele mais um aninho no Flamengo, como também queria mais um aninho com o Everton Ribeiro. E tem a chance, tá, do Everton Ribeiro renovar com o Flamengo. A informação do Júlio Miguel Neto. Eu tinha trazido essa informação que ele renovaria por 1 ano, ele aceitaria. Depois surgiu aquilo tudo que seriam 2 anos. E aí o Felipe Luiz ontem falou que o Everton Ribeiro ainda vai dar muito caldo, é muito bom jogador, vai ser muito importante a permanência dele no Flamengo, né? E que, cara, pediu praticamente a diretoria do Flamengo que renove com o Everton Ribeiro. O Felipe Luiz ontem publicamente pediu a manutenção do Everton Ribeiro. Concordo com o Felipe Luiz, ele tem aí mais lenha para queimar, é um jogador, e ele até falou naquela hora que ele falou do De La Cruz, né, que ele falou, os jogadores da geração da geração mais antiga que jogaram 2019 são os mais cobrados. Se um De La Cruz chegar, ele acabou entregando que o De La Cruz vem, né, ele vai ser menos cobrado. Por quê? Porque são esses jogadores mais conhecidos aí que acabam sendo muito cobrados, tá? Então o Everton Ribeiro, eu concordo, ele ainda tem lenha para queimar, seria um ótimo jogador de grupo, né, ou para começar no banco ou para já entrar jogando. Eu sinceramente, cara, daria uma oportunidade mais 1 ano aí pro Everton Ribeiro, com essa meta para mais um, segundo o que o Júlio Miguel Neto trouxe, a Raíza também trouxe, né? Everton Ribeiro, renovação por 1 ano e mais 1, tá? Então o Flamengo deve renovar com o Everton Ribeiro e tem reunião marcada para logo após o Brasileiro, antes do Natal, eles vão ter reunião aí com o staff do Everton Ribeiro.
Eu queria aqui botar aqui eu tava falando com vocês, eu vou colocar aqui o que o Pedro Certezas falou, ó. Mais cedo esse ano, eu apostei com o Paparazzo Rubro-Negro, meu amigo, lá nos Estados Unidos. A gente estava lá cobrindo um campeonato, e aí eu apostei que o Botafogo ia ser campeão, e ele apostou que não seria. E aí acabou que o Botafogo não foi campeão, não vai ser campeão brasileiro. A gente apostou R$1.000. Também. E aí hoje eu acordo, vejo que o Paparazzo me marcou cobrando os R$1.000, que eu nem lembrava. Falei, pode crer, tô devendo mesmo. Só que ele, que é um cara muito foda, coração absurdo, foda, falou, cara, em vez de me dar os R$1.000, por que você não doa os R$1.000? E aí ele me falou da Gabi, cara, da campanha Respira Gabi, que é uma garotinha que tem fibrose cística, que eu não sabia que era uma coisa que existia. E a mãe dela, Silvana, ela faz uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar remédio e tudo mais, porque é uma doença muito rara, sem cura, e que o remédio é caro pra caralho. E ele falou, pô, doa aqui pra esse dinheiro. Eu falei, pô, mano, na hora. Então, eu fiz o Pix. E quem quiser, cara, pô, dá a moral também. Pô, o Paparazzo é um cara de coração muito grande, mano. O maluco abriu mão desse dinheiro pra ajudar uma boa causa. Ele já fez isso com outros jogadores, do Flamengo, inclusive. E, porra, tá tomando uma proporção gigante no Twitter, que tome uma proporção aqui no Instagram, também no Twitter, tô postando isso aqui também no Twitter, de forma geral. Então, quem quiser, tá aqui o Pix da campanha Respira Gabi, muito foda. Espero que todo mundo possa ajudar. Quem puder, com qualquer dinheirinho também. Quem não puder, se quiser compartilhar a parada também, tamo junto. É nóis. Papa, tu é pica, tu é brabo. Vamos ajudar. Respira Você Gabi. também, irmão. Você também de ter aceitado, tá? Não é todo mundo que aceitaria, ia ter gente que ia ficar com mimimi. Ah, mas tá zoando o Botafogo que eu perdi a aposta. Não é zoação com o Botafogo. A aposta a gente perde. Pô, esse ano também, eu falei que o Flamengo ia passar do Olímpia. É uma brincadeira que eu faço, as pessoas interpretaram mal o Pegamos Olímpia, que eu sempre faço isso. Mas quem faz tá sujeito a ser zoado, eu fui zoado. E você tem que saber separar ser zoado e fazer o bem. Se tinha como fazer o bem, eu acho que a decisão foi a melhor possível. E quando você aceitou, eu posso dizer que eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado, tá? O John Textor tá interessado, falando em Botafogo, né? O Botafogo fez contato por Santos, tá? Do Flamengo para substituir Lucas Perry. O goleiro é velho, conhecido de Thiago Nunes dos tempos de Atlético Paranaense e habituado a gramados sintéticos. O clube busca informação sobre a situação para a próxima temporada. Segundo o Globo Esporte, Caio Mota e Fred Gomes, duas feras aí, ó. Então eles falam que, apesar de não abrir negociações oficialmente, o Botafogo fez contatos para entender as pretensões do goleiro. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025, mas a diretoria já decidiu que um goleiro entre Santos e Matheus Cunha será liberado para o ano que vem. O nome de Santos ganhou força no Botafogo com a aprovação de Thiago Nunes, com quem trabalhou e foi campeão da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil do Atlético Paranaense. O cara sabe, né? O cara conhece, sabe quem é o Santos. Cara, e vou te falar, hein? É bom goleiro. Ele foi bom nos dois títulos da Libertadores e Copa do Brasil do Flamengo. Decaiu um pouco depois, né? A pressão também do Flamengo é muito grande. Aquela falha na Supercopa, ele acaba que sente essa pressão, né? Em Supercopa, Mundial e companhia. E aí a pressão fica muito grande para cima dele. O fato de não pegar pênalti nenhum na Recopa, né? Também na final, né? Se esperava que ele pegasse pênalti, ele não pegou. E o nome dele ganhou força, então, tá? A experiência do goleiro em gramados sintéticos também é um dos pontos que contam a favor na avaliação do nome, tá? O treinador do Botafogo gosta e indicou o goleiro para a diretoria do Botafogo, que avalia pelo menos mais 4 nomes para a posição. O Flamengo pagou 3 milhões de euros para contratar ele junto ao Atlético Paranaense e o Flamengo espera receber alguma coisa em torno disso que gastou, tá? Pelo menos recuperar um pouco do seu investimento. Acredito que com 2,5 milhões de euros o Flamengo libere ele para o Botafogo, tá? Ele não entra em campo desde 21 de maio, cara, olha que loucura. Quase um ano que ele não entra em campo, desde a vitória por 1-0 sobre o Corinthians. E o Matheus Cunha assumiu a posição na época, já em setembro, quando o Cunha caiu de produção, foi a vez de Rossi assumir. O longo período sem atuar não inclui lesões, tá? Tem 2 títulos para o Flamengo, a Copa do Brasil e a Libertadores 2022, né? Foram 37 jogos em 2022, para vocês terem noção, ó. Ano que terminou como um dos jogadores da pré-lista de Tite para a Copa do Mundo e 26 na atual temporada,
tá? 37 mais 26, então 63 jogos do Santos pelo Flamengo. Agora eu vou aproveitar para falar com vocês sobre a questão do Paulinho, né, cara? Isso me incomodou muito. O Edmundo fez uma revelação no canal dele. Ele falou o seguinte: o Paulinho passou por uma cirurgia no joelho, passou 2 anos praticamente sem jogar. Ele veio para o Atlético Mineiro, ele rejeitou o Flamengo, ele não quis ir para o Flamengo com respeito ao Vasco. Achei muito bacana da parte dele. Eu só não acho bacana, Edmundo, que a diretoria do Flamengo procure um cara totalmente identificado com o Vasco, um jogador que pisa no gramado, ali no escudo do Flamengo, no gramado Maracanã, e faz isso aqui. É um cara que não tem respeito, né? E o Gabigol acaba que deu uma aula para esses caras todos que não têm respeito pelos outros clubes, né? A imagem que está circulando, que viralizou, do Gabigol desviando do escudo do Peñarol, né? O que mostra o respeito do Gabigol com outros, apesar de tudo que falam do Gabigol e tudo mais, da marra e do não sei o quê, mas o Gabigol aprendeu muito, inclusive, com o Felipe Luiz, que é o melhor amigo dele, que respeita os escudos dos clubes, as bandeiras dos clubes. Já o Paulinho não tem o menor respeito, e era óbvio, né, que o Paulinho, ao ser procurado pelo Flamengo, iria negar, não iria aceitar jogar no Flamengo. Nada mais óbvio do que imaginar que a resposta que seria do Paulinho, jamais aceitaria jogar no Flamengo, né? Então agora a notícia com relação à renovação do Gabigol e do Bruno Henrique, né, e Everton Ribeiro, eles só esperavam o final do Brasileiro para darem sequência então aí na questão da renovação do Gabigol e do Bruno Henrique. Muita gente questiona, mas vai renovar com o Gabigol por muito tempo? O que se fala é que são mais 3 anos, mais 4 anos na verdade, né? Um que ele tem para cumprir, mais 4 que seriam 5. Eu sinceramente acho que se o Flamengo fizer isso, já tem que ou buscar uma negociação dele, né, no decorrer do próximo ano, de repente no final do próximo ano, ou no meio, mas, cara, eu quero esperar que ele melhore também, eu quero torcer que ele melhore, né, mas eu fico com medo do Flamengo estar fazendo um contrato longo, com um salário altíssimo, que ele quer ganhar mais de 2 milhões, para depois, né, ter um jogador ali preso, ganhando 2 milhões, e que pode ser reserva, que nem entra em jogo, é o que está acontecendo hoje, nem entra no campo, né? Então a gente fica preocupado, cara, com isso, né? O Arrascaeta aí, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, pô, agradecer demais a audiência de vocês. Após a morte de um jogador uruguaio, o Arrascaeta cobrou que os clubes priorizem a saúde mental, e isso foi um recado direto pro Marcos Braz, tá? Porque o Marcos Braz é totalmente contra a questão de ter um psicólogo no clube. E aí, com o falecimento do Diego Galo, estava desaparecido e foi encontrado morto, por meio do Instagram, o Arrascaeta falou o seguinte: a saúde mental deveria ser prioridade em todos os clubes do mundo, tá? E aí, com isso, né, o Marcos Braz é totalmente contra o Flamengo ter um psicólogo, e tá aí a resposta. Os próprios jogadores do Flamengo queriam, né, que o Marcos Braz e que o departamento de futebol lhes proporcionasse um psicólogo. Não dá para entender, né? Se você não acredita, Marcos Braz, o problema é teu, né? O problema é teu. Há quem acredite, e eu considero o trabalho dos psicólogos importantíssimo, porque o Flamengo não foi campeão brasileiro esse ano por falta de cabeça, concentração, erros primários bobos em jogos que poderiam ter pelo menos um empate. Cara, se o Flamengo pelo menos tivesse empatado contra o Grêmio, aquele jogo que ganhava, ou tivesse pelo menos mantido a vitória contra o Fluminense, que foi um gol bobo, isso tudo só me passa que os caras não têm cabeça para segurar um resultado, não tem cabeça para manter. O próprio Juan ontem, né, o Alê já falou na live do Canal 2 aí no Nação Debate, ele falou sobre a questão do Juan, do dirigente lá do Flamengo, o Juan, que falou que o grande problema do Flamengo foi a irregularidade. Se você tem irregularidade, é justamente porque você tem problemas, cara, de concentração, uma série de coisas que o psicólogo ajuda a arrumar. Veni Casagrande, um vídeo com algumas informações do mercado da bola. Botafogo e Grêmio de olho em goleiro do Flamengo e é goleiro do elenco principal.
Isso aqui não é clickbait dizendo que de olho em goleiro do Flamengo e é goleiro do Sub-20. Não, é goleiro do elenco principal que foi contratado a peso de ouro para ser titular na equipe rubro-negra. Temos mais informações também, a gente vai falar sobre um zagueiro que atuou pelo Corinthians na temporada 2023, que está na mira do Flamengo, pelo menos essas são as notícias que saem lá em São Paulo, dando conta que o Flamengo está de olho nesse jogador. A gente vai falar sobre esse jogador porque o empresário deu entrevista falando sobre essa possibilidade, sobre o Flamengo. Temos também informações sobre o Volta Redonda querendo o zagueiro do Flamengo. Pois é, a gente também vai falar sobre isso. Muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora, mas antes, galera, quero dar um recado especial. Estamos próximos aí da última rodada do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, Flamengo encara São Paulo, várias partidas importantes. Na parte de baixo fica a dúvida aí se Bahia, Vasco ou Santos, eles serão rebaixados. Só tem uma vaga para esses 3 times. Na parte de cima fica aí a definição para ver quem vai ficar no G4. O campeão brasileiro, na minha opinião, será o Palmeiras. Não tem como o Palmeiras perder esse título do Campeonato Brasileiro, mas algumas situações precisam ser resolvidas. Vamos para as informações. Antes de mais nada, ontem o Juan, ele participou da entrevista coletiva ao lado do técnico Tite. É uma figura que está ali no dia a dia, pouco fala, a verdade é essa. De fato, o Juan sempre foi assim, até como jogador. Foi um cara muito mais na dele, não era um cara de falar muito, de dar muitas entrevistas. E o Juan, na minha opinião, surpreendeu e deu uma entrevista coletiva lá no Tite. Eu falei no vídeo aí anterior que para mim o Juan não passou nenhuma credibilidade, nenhuma confiança nas palavras. Mas teve uma declaração que eu não acabei comentando aqui. Ele falando sobre a função dele no dia a dia do Flamengo. Lembrando que o Juan é gerente técnico, tá? Essa é a nomenclatura do cargo dele. E ele falou o seguinte, abre aspas, minha função no dia a dia passa por observações e treinamento em jogos, da performance dos jogadores, o que dá certo e o que não dá certo, e levar as informações para o treinador, diretoria e jogadores. Entender o que o treinador quer, o modelo de jogo, o que o treinador pensa para cada posição e dar esse apoio também participando de vídeos, reuniões e palestras. As comissões técnicas brasileiras conseguem me inserir mais no dia a dia. Fecha aspas. Ou seja, quando é uma comissão técnica de um treinador estrangeiro, tal como Paulo Souza, Sampaoli, Domenech, o Juan não participa tanto. Eu acho que o cargo dele, assim, ele pouco colabora. Eu acho que ele não tem requisitos para assumir um cargo como esse. Eu não imagino o Juan, por exemplo, entrando no vestiário, cobrando um jogador. Eu acho que gerente técnico tem que fazer isso. Acho que gerente técnico tem que cobrar treinador também. Enfim, eu não vejo o Juan com esse perfil. Mas fica aí a informação para vocês que tanto me perguntam o que o Juan faz no dia a dia e o próprio profissional falou sobre a função dele no dia a dia do Flamengo. Vamos agora para o campo e bola, porque na quarta-feira, no jogo de despedida do Flamengo na temporada contra o São Paulo no Morumbi, Léo Pereira suspenso. E aí fica a dúvida, quem vai entrar no lugar do Léo Pereira? As opções são Pablo, Rodrigo Caio e Cleiton. Eu não sei hoje quem vai entrar, mas eu vou dar minha opinião e você pode aí do outro lado concordar ou não, pode comentar à vontade. Eu não colocaria o Rodrigo Caio de jeito nenhum. Que isso, Vene? Como não? O jogo de despedida dele, seria bacana ele jogar? Beleza, eu vou levantar uma bola aqui que pode acontecer, tá? Bate na mesa aí, na madeira aí. Rodrigo Caio entra como titular. Ele rompe o joelho, ligamento do joelho. É preciso passar por cirurgia. Ah, mas o contrato dele acaba em dezembro. Mas por lei o Flamengo é obrigado a renovar o contrato dele caso ele se machuque. O contrato dele com o Flamengo ainda está vigente. Então, para que correr esse risco por um jogo que não vale de nada para... Mentira, vale. O Flamengo tem que ficar dentro do G4. Beleza. Mas vale colocar o Rodrigo Caio e correr esse risco? Não, não vale. As outras opções, como eu disse, Pablo, eu acho que o Pablo poderia jogar, e até mesmo o jovem Cleiton. Um zagueiro que o Tite tem que observar, seria uma boa oportunidade para observar esse jovem defensor. Um cara que tem um potencial absurdo, muito pouco utilizado pelos treinadores que passam pelo elenco principal do Flamengo. Eu não vejo nenhum absurdo utilizar o Cleiton. É um zagueiro canhoto, joga ali justamente do lado do Léo Pereira. Eu não acho nenhum absurdo, tá? Colocar o Cleiton. Dito isso, eu iniciaria com o Cleiton. Ponto e acabou. Ah, Vene, é um jogo importante. O Cleiton já mostrou que tem personalidade. Eu botaria o Cleiton. Seria uma boa oportunidade para o técnico Tite
Meu Deus, não foi tiro não, que susto. Seria uma boa oportunidade para o técnico Tite testar esse jovem e observar esse garoto. Então essa é a minha opinião, você pode comentar à vontade aí para dar opinião também. Falando agora de mercado da bola, vamos lá. Publiquei lá nas minhas outras redes sociais, tanto no Twitter, @VNCasagrande, quanto no Instagram, @VNCasagrande, o seguinte: de olho na montagem do elenco para o Carioca 2024, a diretoria do Volta Redonda tem procurado clubes da Série A em busca de jogadores que não serão aproveitados pelos seus respectivos times. No Flamengo, a comissão técnica do Volta Redonda deseja contratar o zagueiro Noga. Ainda não há negociação, há o interesse da comissão técnica e da diretoria do Voltaço, tá? O Noga passou por cirurgia, está recuperado, já está fazendo trabalho no campo, ou seja, em janeiro de 2024 ele já pode atuar. É um jogador que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, pouco provável que seja aproveitado pelo elenco profissional na próxima temporada. Eu não acho nenhum absurdo ele ser emprestado. A questão é, o Noga vai querer jogar pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca 2024? Tem isso também. Vai depender muito do jogador. O Flamengo, eu acho o seguinte, o Flamengo não vai mudar nada. Eu não vejo o Flamengo utilizando o Noga, tá? Outro jogador que o Volta Redonda observou do Flamengo é o volante Daniel Cabral, jogador que também passou por cirurgia, tá, no joelho, mas a diretoria do Voltaço recebeu a informação que ele nem sequer iniciou o trabalho de transição, ou seja, o interesse não foi para frente. Mas o Voltaço tentará a contratação do zagueiro Gabriel Noga do Flamengo. E por falar em zagueiro, galera, o empresário do zagueiro Bruno Mendes, tá, que atuou pelo Corinthians em 2023, negou o interesse do Internacional e falou sobre a possibilidade de negociação com o Flamengo. Abre aspas, não tem nada do Inter, não houve contato, depois de quarta-feira vamos sentar com o Corinthians para tratar da renovação. E, caso ele não permaneça por lá, a prioridade é ir para a Europa. O empresário também não descartou avançar em uma negociação com o Flamengo, mas afirmou que não existe nada encaminhado com o rubro-negro. Matéria publicada pela galera do Colorado, que é a galera que faz o dia a dia do Internacional lá. Então fica aí a informação sobre Bruno Mendes, um jogador que vem sendo muito especulado no Flamengo. Eu, com todo respeito, não acho nada demais. Vejo muita gente falando, Bruno Mendes, não acho nada demais. Tem vários outros zagueiros bons aí no mercado que o Flamengo pode tentar a contratação. Só a critério de informação, o nome do empresário do Bruno Mendes é Augusto Nogueira. Beleza? Vamos finalizar nosso vídeo falando sobre o interesse de Botafogo e Grêmio em goleiro do Flamengo. O goleiro é o goleiro Santos, que foi contratado por mais de 15 milhões de reais junto ao Atlético Paranaense, contratado a peso de ouro, tratado como titular, mas perdeu espaço e se tornou até terceira opção na meta rubro-negra. Tá? E o Botafogo, que é o jogador para a vaga do Lucas Perry, e o Grêmio também está interessado na contratação desse jogador. Tá? Então são dois times da Série A de olho nesse atleta do Flamengo. Eu vou dar minha opinião. Primeiro, o Flamengo, teoricamente, se negociasse o Santos tanto com o Botafogo ou com o Grêmio, tá? Iria reforçar um rival. A minha outra opinião, vamos supor que o Rossi, tá? Hipoteticamente falando, o Rossi é o goleiro titular do Flamengo em 2024. Quem será o goleiro reserva? Matheus Cunha? Eu não acho uma boa. Eu acho que tem que manter o Santos, nem que seja como reserva. E eu acredito numa briga por posição no gol do Flamengo. Porque eu não vi o Rossi numa confiança muito boa, fazendo boas atuações nesse restante de temporada em 2023 para ser o titular absoluto. E lembrando, o Tite gosta muito do Santos, já convocou o Santos algumas vezes para a seleção brasileira, quando o Tite estava à frente da seleção brasileira. Então, a minha opinião é o seguinte, não negociaria o Santos, ainda mais para Botafogo ou Grêmio. São dois times que estarão na Libertadores. Tudo bem, podem estar na pré-Libertadores ainda, mas passando da pré-Libertadores estarão na Libertadores e podem ser o rival do Flamengo em 2024. Eu não negociaria, tá? Se for para negociar, que seja para fora. Reforçar rival, eu sou contra. Essa é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês. Fala, nação rubro-negra! Nação, vocês acham que o Flamengo deveria vender o goleiro Santos? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que o Santos deveria ficar no Mengão para ser pelo menos o reserva
ser a reserva do Rossi, alguma coisa, ou o Matheus Cunha atende às expectativas, caso ele precise, né? Ser titular no Mengão, ele passa confiança para você? Deixa aqui nos comentários. E você, rubro-negro carioca, apaixonado pelo Mengão, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notícia importante do Flamengo. E outra coisa, que o Di Maria está disponível no mercado. O Benfica já pegou e já disse que o jogador não está nos planos do Flamengo, do Benfica. E o Flamengo poderia dar uma olhada para o Di Maria. O Di Maria, eu sei que o Flamengo está querendo contratar o De La Cruz, mas vale lembrar que o Arrascaeta e o De La Cruz vão ser convocados para a seleção do time, da seleção deles, né? E com isso, ele pode desfalcar o Flamengo. O Flamengo pode ficar 9 jogos sem o Arrascaeta e sem o De La Cruz, caso ele feche contrato com o Flamengo. E Di Maria também seria um jogador bem interessante para se ter no clube. E o Everton Ribeiro, cara, eu acho que o Everton Ribeiro, ele já poderia dispensar ele. Porque o Everton Ribeiro, não é cuspindo no prato que comeu. O Everton Ribeiro é ídolo, sem dúvidas. Mas já que a ideia é reformulação no elenco, mudar o elenco, eu acho que não deveria renovar com o Everton Ribeiro. Minha opinião. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, Nação Rubro-Negra. Esse canal não é meu, esse canal é nosso. Esse canal é da Nação Rubro-Negra. Nação Rubro-Negra, forte abraço e até as próximas notícias do Flamengo.